Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Já foi lido o texto bíblico no começo do culto, mas eu lerei apenas o versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Diz assim o versículo 14: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Meus irmãos, esse verso, o versículo 14, parece nos servir como guia nesta manhã. Eu creio que é o verso-chave de todo esse capítulo, porque o nosso objetivo nessa manhã, tendo como base esse versículo, é destacar o nome de Jesus. Destacar o nome de Jesus. Afinal de contas, Natal é Jesus. E essa época, o assunto Jesus, ele vai e volta, e de certa forma nós observamos que algumas pessoas demonstram um apreço por Jesus, principalmente nesse período. Nós temos, por exemplo, alguns ateus, e aqui eu não me refiro aos ateus militantes, xiitas, mas os ateus muitas vezes são capazes de falar algumas coisas boas a respeito de Jesus. Eles dizem, por exemplo, que foi um mestre, um homem que revolucionou a humanidade, um homem que trouxe uma mensagem de amor. Até mesmo os muçulmanos têm Jesus como um profeta. Os muçulmanos falam bem de Jesus. Alguns deles, inclusive, dizem que eles têm mais consideração por Jesus do que nós cristãos. Afinal de contas, eles dizem que é impossível que um Deus que ama o seu filho venha permitir que seu filho morra na cruz, planejar que seu filho morra na cruz. E por conta dessas coisas e outras mais, irmãos, é importante nessa época que falemos a respeito do verdadeiro Natal, falemos da importância dessa época, falemos sobre o nome que representa verdadeiramente o Natal. E nós precisamos discernir, irmãos, nós precisamos discernir entre Jesus Cristo, que é revelado na Bíblia, do Cristo que algumas pessoas alegam conhecer. E nós vamos ver que definitivamente, à luz das Escrituras, nós encontramos uma discrepância muito grande. Pessoas que, por exemplo, tratam Jesus como alguém que marcou a humanidade, que trouxe mensagens bonitas. As verdades que nós vamos ver aqui, irmãos, nesta manhã, a respeito do Senhor Jesus, são as verdades mais básicas, irmãos. São as verdades mais básicas, mais elementares da fé cristã. Em outras palavras, se você negar o que nós vamos falar a partir desse capítulo, significa que você não crê, significa que você não conhece quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Então eu gostaria, a partir disso, trazer aos irmãos algumas verdades, algumas informações a respeito do Verbo que se fez carne. A primeira informação, a primeira verdade é que o seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne, o texto que acabamos de ler, tem um nome, irmãos, e o nome dele é Jesus Cristo. Veja aí no versículo 17, que diz o seguinte: "Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo." Esse é o nome dele, irmãos. Vamos lembrar que quando o anjo chegou diante de José,
dizendo que ele deveria receber Maria como esposa, que ele não temesse, que ele não deveria dar ouvidos àquilo que estava sendo dito na vila, naquela região, a respeito da gravidez de Maria. O anjo falou assim: você deve colocar o nome dessa criança de Jesus. O nome deve ser Jesus. O nome Jesus, irmãos, é o mesmo nome Josué. Josué é o nome em hebraico. No Antigo Testamento é Josué, no Novo Testamento é Jesus. Na língua hebraica é Yeshua, e na língua grega, que predominava na época, a cultura helênica, é Jesus. Estamos falando aqui do mesmo nome. O que significa esse nome, irmãos? Qual é o significado desse nome? Aquele que salva. Aquele que salva, ou Deus salva. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21, lá nós encontramos a explicação para esse nome. O que significa esse nome, Jesus? O versículo 21 do primeiro capítulo de Mateus diz assim: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus. E qual é a razão que ela deveria colocar esse nome? Está explicado aí, irmãos. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É aquele que salva, irmãos. E o anjo, então, explicou isso a Maria. Essa criança vai salvar o povo de Deus dos seus pecados. Deus tem um povo, esse povo é pecador e precisa ter os seus pecados perdoados. E quem faz isso é aquele que salva, é Jesus Cristo. Esse é o primeiro nome, irmãos. O segundo nome é Cristo. Cristo é mais uma espécie de título, e remete também ao Antigo Testamento. A palavra Cristo é a palavra Messias, é uma expressão para falar de um rei, para falar de um ungido, um rei poderoso, um rei que estava profetizado no Antigo Testamento a respeito dele, e esse rei iniciaria um reinado que não seria mais interrompido, um reinado que iria se estender pela eternidade. A palavra Messias também remete à promessa do descendente que foi feito lá em Gênesis 3:15, que foi prometido que a mulher geraria um descendente e ele pisaria na cabeça da serpente. E nós encontramos também aqui no Evangelho de João, no versículo 41, que os discípulos entenderam que Jesus era o Messias. Temos aqui as palavras de André, um dos discípulos, e o que é que ele disse? Veja que o texto diz assim: ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Achamos o Messias. E no texto está assim: Messias quer dizer Cristo. Messias quer dizer Cristo. Então nós temos aqui esses dois nomes, irmãos. O nome Jesus, que declara a sua missão. Qual é a sua missão? É perdoar pecados. Perdoar pecados. E o título, Cristo, dignifica a sua missão, a sua posição, Rei de tudo e de todos. Rei de tudo e de todos. Então, meus amados irmãos, se qualquer pessoa afirme admirar Jesus, mas não reverencia como aquele que perdoa pecados e como aquele que é rei sobre tudo e sobre todos, definitivamente essa pessoa não conhece Jesus Cristo. Essa pessoa não conhece Jesus Cristo. Essas pessoas, meus amados irmãos, não estão exaltando, reverenciando Jesus,
Ao contrário, elas estão rebaixando Jesus. Pessoas que muitas vezes dizem admirar Jesus como um mestre, como um sábio, um profeta somente, elas não estão dando a devida reverência a Jesus Cristo. A segunda informação que eu gostaria de trazer para os irmãos, como eu disse, básica para a fé cristã, é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Em outras palavras, nós estamos afirmando que o Verbo que se fez carne era Deus e esteve com Deus. Está aí no versículo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui é um versículo importantíssimo, irmãos, para a cristologia. Um versículo muito importante. Porque as seitas, existem muitas seitas que sempre têm negado esse mistério. Existem algumas que dizem que Jesus não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou Jesus estava com Deus, ou ele é Deus. É como se essas seitas estivessem tentando colocar na caixinha do raciocínio humano aquele que a Bíblia diz que nem o céu dos céus podem contê-lo. Mas eles fazem isso. Eles fazem isso. Para tentar escapar dessa verdade, muitas delas, algumas seitas inclusive, mudaram a tradução da Bíblia. Mudaram a tradução da Bíblia, como eles fizeram, ou como fizeram as testemunhas de Jeová. Se você fosse ter acesso àquilo que eles chamam de Bíblia, eles leem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. E não poderia, irmãos, haver maior blasfêmia do que essa. Uma tentativa de destituir a posição de Jesus como rei, como Senhor, como divino. É só um artigo, uma palavrinha, mas um artigo aqui, irmãos, que vai custar milhões e milhões de almas, sendo penalizadas para sempre no inferno. Por trás dessa escrita tem uma heresia terrível, tem uma heresia perniciosa, que tem causado muito dano às pessoas. Usando as palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz: eles creram em vão. Lembram quando Paulo, ele expressa, lá na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo está dizendo assim: olha, eu prego o evangelho para vocês, a menos que tenhas crido em vão. O que é crer em vão, irmãos? É crer em algo que não existe, é crer numa história ou num ser que nunca existiu. É você depositar a sua confiança em alguém inexistente. Isso é crer em vão. Mas louvado seja Deus, irmãos, louvado seja Deus, que o povo de Deus ao longo dos séculos tem resistido a esse tipo de ensino, tem resistido a essas heresias, não tem considerado esse ensino como ortodoxo, porque há diversas razões, tanto gramaticais, como discorrendo pelas sagradas escrituras, que afirmam: o Verbo que se fez carne é Deus. E o Pai que estava junto com ele também é Deus. O que João está dizendo aqui, irmãos, no versículo 1, é que existem duas pessoas, mas essas duas pessoas constituem um único Deus. Não são dois deuses, não são dois deuses. Mas o Filho, que é chamado de Verbo, e Deus, que é uma referência ao Pai, e ele fala de um único Deus.
aqui é parte daquele ensino que nós chamamos de Trindade. Irmãos, nós cremos que há 3 pessoas eternas, mas uma única substância divina, um único Deus, e é por isso que quando adoramos a Jesus, nós podemos repetir as palavras de Tomé, quando ele lá no final desse evangelho, desse mesmo evangelho, no capítulo 20, versículo 28, logo depois que Jesus mostrou as mãos para ele, mostrou o lado dele ali marcado, Tomé disse assim: Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. É por isso, irmãos, que nós adoramos a Jesus. Nós cantamos canções, nós oramos a Jesus porque cremos que somente Deus é merecedor da nossa adoração e Jesus é Deus ao lado do Pai e do Espírito Santo. A terceira verdade, a terceira informação que eu gostaria de trazer, que o verbo que se fez carne é a comunicação de Deus. O verbo que se fez carne é a comunicação de Deus. Antes de se tornar humano, irmão, Jesus Cristo é chamado de verbo, está aí no versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algumas traduções, em vez de utilizar a palavra verbo, elas optaram pelo termo palavra, ou seja, no princípio era a palavra. E aqui é importante saber que João ele emprestou esse termo tanto do Antigo Testamento como da língua grega, da filosofia grega. No Antigo Testamento, irmãos, quando aparece a expressão palavra de Deus, é uma forma de dizer a respeito do próprio Deus. Quem já leu o Antigo Testamento com bastante atenção vai lembrar de expressões que estão presentes, como veio a palavra de Deus ao profeta Elias, ou então veio a palavra de Deus ao profeta Jeremias. No capítulo 1 do livro de Jonas, um livro muito conhecido dos irmãos, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, os irmãos vão encontrar assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, aí vai discorrer a palavra de Deus. Então, quando fala que veio a palavra de Deus, irmãos, é para falar que o próprio Deus veio. Para falar que o próprio Deus veio. Quando o salmista, no Salmo 33:6, diz que os céus por sua palavra se fizeram, é para dizer que Deus mesmo, o próprio Deus, é o Criador de todas as coisas. Então, no Antigo Testamento, a palavra Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. É através da palavra de Deus que nós aprendemos que o nosso Deus é Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é Rei, que Ele é soberano, que Ele é 3 vezes santo, que Ele é amor. E nós aprendemos tudo isso através da palavra de Deus. Então, quando João utiliza, no princípio era a palavra, ele está chamando o leitor a olhar para o Antigo Testamento e pensar da seguinte forma: Jesus Cristo é a pessoa que revela o Pai. Jesus Cristo é a pessoa que revela o Pai. Isso não é novo para a gente, né, irmãos? Isso não é novo para a gente. Você que conhece o Novo Testamento bem também, Jesus Cristo conversando com Filipe, e Filipe ali: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse para Filipe: mas Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe, estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim, vê o Pai.
Quem vê a mim, vê o Pai. Então, irmãos, a palavra de Deus não são apenas sentenças, não são apenas letras, sílabas pronunciadas. A palavra de Deus, de fato, é uma pessoa, é Jesus. É uma pessoa, irmãos, é Jesus. Então João, quando lança a mão dessa expressão palavra, verbo, ele quer remeter e associar o Senhor Jesus à revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas essa palavra também, comum na língua grega, que é a palavra que era muito conhecida naquela época, é a palavra logos. Logos. Como eu disse, é uma palavra muito utilizada nos dias de João, inclusive pelos filósofos. Então, quando João diz assim, no princípio era o logos, então o cidadão grego do primeiro século dizia assim, eu conheço essa palavra, eu conheço a palavra logos. Então, quando essa palavra designava para eles, irmãos, para os filósofos, essa palavra designava a mente, a inteligência, uma força. Então é possível, irmãos, entendermos que quando João utiliza a palavra verbo, a palavra logos, para se referir a Jesus, ele está tentando aqui puxar muito mais para o Antigo Testamento, é verdade, do que os pensamentos dos filósofos gregos, porque para eles, logos era uma força impessoal, uma força impessoal. No entanto, irmãos, nós podemos afirmar também que João utiliza essa palavra logos para ser uma espécie de ponte de evangelização. Uma ponte de evangelização. Imagina um homem, novamente aí, um homem do primeiro século, lendo o texto de João, reconhecendo a palavra tão conhecida, mas ao ler as declarações subsequentes, ele vai lendo ali o texto de João, imagine aqui, lendo o primeiro capítulo do Evangelho de João, lendo as declarações subsequentes, e ao chegar no versículo 14, que nós lemos, estamos usando como base aqui, ele vai encontrar que o Logos se fez carne, o Logos se fez humano. Então não se trata de uma mente, aqui não se trata de uma força, de uma inteligência impessoal, mas aqui está falando de uma pessoa, e não é uma pessoa comum, porque João continua dizendo aí, no versículo 14, que é uma pessoa cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, irmão, chamar Jesus de palavra é uma maneira de dizer que o ministério do Filho é comunicar. A palavra comunica, a palavra mostra quem é o Pai. Deus se revela através do Filho. Tudo o que Deus tinha para comunicar, para se revelar, Ele de uma vez por todas o fez através do Filho. Quem quiser conhecer o Filho, quem quiser conhecer o Pai, precisa ser através do Filho. E finalmente, irmãos, a última afirmação que eu gostaria de trazer, a última verdade, é que o verbo que se fez carne, ele é vida e luz. O verbo que se fez carne, ele é vida e luz. Vejam aí o versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 1. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João está dizendo, irmãos, que toda a vida se origina do verbo. Toda a vida se origina do verbo. Toda a vida se origina em Jesus. Mas o foco que João tem em mente, irmãos, é a vida espiritual. É a vida espiritual. João aqui está dando duas informações avassaladoras a respeito do ser humano.
João, por um lado, está dizendo que estamos espiritualmente mortos. E ele também está afirmando que estamos cegos. Estamos cegos espiritualmente. Então, por que Jesus é vida, irmãos? Porque nós estamos mortos. Por que Jesus é luz? Porque nós estamos cegos. Nós não enxergamos que Ele é. E João está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o remédio para essas duas deficiências terríveis que nós temos: a ausência de vida espiritual e a cegueira espiritual. Se você for até o capítulo 5 desse mesmo evangelho, o evangelho de João, versículo 21, veja como é que ele trata essas questões em termos espirituais. Ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a que Ele quer. Aqui nós temos um texto mostrando o atributo do Pai, um atributo do Pai, em conceder vida espiritual. Mas João está dizendo aqui que Jesus também tem esse atributo, esse poder de ressuscitar e vivificar mortos espirituais. Aqui nós temos João comparando a nossa conversão a uma ressurreição, irmãos. Há uma ressurreição. Os irmãos lembram quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro? Jesus fala assim: Lázaro, sai para fora. Sai para fora, Lázaro. E aquele comando ali, irmãos, aquele comando poderoso de Jesus, foi o comando que deu vida a Lázaro e ele pôde reagir. E João está usando aqui isso como uma figura para dizer que o mesmo aconteceu com a gente. O mesmo aconteceu com a gente. Na sua conversão, você estava espiritualmente morto, incapaz de se relacionar com Deus. E o Senhor Jesus chegou diante do túmulo da sua existência e Ele te deu vida. E o texto diz que Ele faz isso com o que Ele quer. Mas o texto diz também, irmãos, que Jesus é luz. Jesus é luz. E sabe como isso se relaciona com a nossa conversão? Porque é através da luz, é através da luz que você consegue enxergar. Você consegue enxergar quem é Jesus. É muito interessante, eu não sei se você já percebeu isso, mas quando Jesus estava ali conversando com Nicodemos, é um dos textos mais conhecidos dos crentes, João capítulo 3, Jesus estava ali naquele diálogo com Nicodemos, e de repente Jesus diz assim para ele: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui, irmãos, o reino de Deus não entenda apenas como uma coisa futura. No futuro nós teremos a consumação do reino de Deus, porque o reino de Deus ele é inaugurado na chegada de Jesus. E quando Ele instala um reino espiritual aqui, um reino eterno, é um reino que Ele governa o coração das pessoas. Jesus abre os nossos olhos, irmãos. Nós passamos a enxergar a vida de outro jeito. Tantas coisas que você considerava perdem a importância. E coisas que você nunca valorizou, elas passam a ocupar o lugar de primazia na sua vida.
Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa luz é o próprio Cristo, irmãos. Essa luz que ilumina o salvo, que ilumina o convertido, é o próprio Verbo que se fez carne. Jesus, Ele abriu os seus olhos para você contemplar a luz que é Ele mesmo. É Ele mesmo. Foi Ele mesmo quem disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Irmãos, esse é o conteúdo que eu gostaria de trazer da revelação de Jesus. Essas informações são informações básicas da cristandade que mostram que Natal é Jesus. E qualquer pessoa que não o veja dessa maneira, Jesus como Messias, como Deus, como a comunicação do Pai, como vida e luz, definitivamente não está homenageando Jesus. Definitivamente ela não sabe o que é Natal, ainda que ela ache esse período interessante. Que essas verdades, então, irmãos, que essas verdades sejam a nossa confissão, que elas sejam a nossa alegria nesse período, nesses dias de comemoração, de preparo, de advento. Pegue e revise essas informações. Quando você se sentar à mesa com a sua família, nesse período de Natal, com seus amigos, para participar da ceia, isso é muito bom, irmãos, isso é maravilhoso. Mas você não pode perder de vista o verdadeiro Natal, quem é Jesus. Você pode, inclusive, na hora que você estiver trocando presentes, você lembrar que essa troca singela de presentes remete a um presente muito maior, um presente superior. A presença de Jesus, Deus conosco, é o grande presente de Deus. Quando você estiver tomando a sua refeição saborosa, aquela ceia maravilhosa na época de Natal, você pode lembrar de Jesus Cristo também. Porque Jesus, Ele se apresentou como sendo aquele que é o nosso pão, aquele que nos alimenta, aquele que traz, nos sacia da fome, nos alimenta. Nós temos o grande banquete, irmãos, nós temos o grande banquete, o banquete inigualável na pessoa de Jesus Cristo. Você que gosta do ambiente todo iluminado, as luzinhas piscando, um lugar todo embelezado como está a nossa igreja aqui, enquanto as lâmpadas estão piscando, enquanto as lâmpadas estão iluminando, você pode remeter ao fato de que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Essas luzes, elas são bonitas, mas elas são pálidas, irmãos. É um símbolo pequeno dessa luz que ilumina o mundo. A luz que um dia abriu os nossos olhos e nós passamos a contemplar a glória de Cristo. Só tem sentido cristãos falarem de Natal, irmãos, se for nesses termos. Se for nesses termos. Então, faça um bom uso dessa data. Faça um bom uso dessa data. Pense em Jesus. Glorifique a Jesus. Honre a Jesus. Porque Natal, irmãos, é Jesus. Natal é Deus conosco.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.